Então, boa noite a todos. É, Meu nome é Francisco Wellington, certo? Eu vou estar aqui apresentando um trabalho intitulado Análise do Relevo a partir de imagens SRTM da porção oeste da Bacia Hidrográfica do Rio Guaribas, semiárido piauiense. É um trabalho que foi fruto da minha dissertação de mestrado, orientada pela professora Iracilde Maria de Moura Fé Lima, professora do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia UFP. E também teve a contribuição, desse trabalho do professor Gustavo Souza Valadares. Lembrando que faço parte do grupo de pesquisa HAI, Geografia, Análise Ambiental e Educação, que tem como líder a professora Iracilde. Então, esse trabalho, inicialmente devemos estar destacando que o relevo ele é muito importante, os estudos sobre as características geomorfológicas na compreensão do ambiente natural, certo? Sendo que Cristofoletti ele aponta que o relevo ele permite a integração com o clima, a vegetação, água e solos, no contexto dos sistemas ambientais físicos, certo? Então, Silva vai estar corroborando com essa afirmação, destacando que as pesquisas que têm como base definir, classificar e analisar as formas de relevo possibilitam conhecimento sobre a forma e a natureza do substrato físico, certo? Onde se realizam as atividades humanas. E a partir desse estudo, do relevo, a gente pode estar analisando, e subsidiando estudos na organização do conhecimento ambiental, gerando informações relevantes para compreender, e para o planejamento territorial e também ambiental, certo? Então, o trabalho tem como objetivo analisar com base em imagens SRTM os aspectos geomorfológicos da porção oeste da bacia hidrográfica do Rio Guaribas, que localiza-se no sudeste piauiense, no semiárido piauiense. Lembrando que a pesquisa ela é de suma importância, pois ela amplia o conhecimento da área, ampliando os estudos que já ocorreram na área, da área de estudo, auxiliando no processo de planejamento ambiental e ordenamento do território. Aqui estamos observando o mapa de localização da bacia, que se localiza-se, como já havia afirmado anteriormente, na porção sudeste do estado do Piauí, no semiárido. Ela engloba em todo 12 municípios, lembrando que faz apenas um recorte espacial da bacia hidrográfica do Rio Guaribas, que ela tem, e esse recorte ela possui 2.856 quilômetros quadrados, certo? Então, para poder desenvolver essa pesquisa, foi feito alguns métodos, algumas técnicas para poder estar concluindo a pesquisa que estamos aqui apresentando. Então, foi feito primeiramente coleta de dados, tanto em relação à pesquisa bibliográfica, como também dados cartográficos. Foi feito todo o levantamento de dados vetoriais e também matriciais, sendo que os dados matriciais correspondem às imagens SRTM, que auxiliou na classificação e na caracterização do relevo da área de estudo. Então, posteriormente, esse levantamento cartográfico e também bibliográfico dos autores, foi feita uma análise espacial a partir de técnicas de geoprocessamento e elaboração dos mapas no software de ArcGIS. E para poder concluir essas análises, foi feita também a pesquisa de campo, para poder observar e fazer o registro fotográfico. Lembrando que o campo ele auxilia na validação das informações que foram geradas no mapeamento cartográfico a partir do ArcGIS, correto? E como resultados de discussões do trabalho, inicialmente devemos estar apresentando as principais características ambientais da porção oeste da bacia do Rio Guaribas, para poder a gente estar analisando e discutindo sobre o relevo da área de estudo. Inicialmente, devemos destacar que a geologia da área de estudo, ela está assentada basicamente sobre as coberturas sedimentares da bacia sedimentar do Parnaíba, sendo que vai estar predominando a formação cabeças. Com relação aos solos, o tipo de solo que vai estar predominando na área de estudo são os neossolos litólicos distróficos e, posteriormente, os latossolos amarelos distróficos. Lembrando que os neossolos litólicos são solos pouco desenvolvidos, que são bastante comuns em ambientes semiáridos, onde também se observa a vegetação de caatinga, que ela que ela é arbustiva e se distribui de forma escassa e esparsa. Com relação ao clima, o clima é basicamente semiárido, onde existem elevadas médias anuais de temperatura, uma evaporação em torno de 2.000 milímetros, as precipitações pluviométricas elas são escassas, com média anual inferior a 800 milímetros, sendo que elas são muito irregulares ao longo do ano. Lembrando que, em relação a características hidrográficas, a bacia do Rio Guaribas, a área de estudo, ela
é caracterizada principalmente por rios e riachos temporários que são influenciados pelo clima da região, né, que é um clima semiárido. Então, com relação ao relevo, né, a análise do relevo a partir das imagens SRTM, a partir da geração de todo o mapeamento que foi feito, né, com as imagens SRTM, foi feito os mapas de pisometria e declividade. Lembrando que também teve o apoio do relevo, né, sombreado para poder fazer essa análise das características relacionadas ao relevo da área de estudo. Então, o relevo da porção oeste da bacia do Rio Guaribas ele apresenta atitudes variáveis, sendo que são caracterizados por modelados de dissecação, acumulação e também de aplainamento. As menores altitudes elas vão estar correspondendo a apenas 2,7% da área de pesquisa encontradas ao longo da planície do Rio Guaribas, principalmente no seu baixo curso, como a gente pode observar no mapa. Aqui temos uma figura, né, da planície de inundação do Rio Guaribas, que constitui um relevo plano, né, um relevo onde está próximo, né, do vale do Rio Guaribas, e ele é uma área de inundação, certo? Com relação às áreas com altitudes que variam de 260 a 440 metros, a porção oeste da bacia do Rio Guaribas ela apresenta terrenos aplainados e corresponde a 46,8% desse total, né? Relevos aplanados por dissecação que se encontram arrasados por processos erosivos generalizados em diferentes formas de relevo. Como exemplos dessa áreas com altitudes desses valores, que temos as colinas e também os morros, certo? Com relação aos terrenos que apresentam altitudes entre 440 a 620 metros, que é 44% do total da área de estudo, também se caracteriza por áreas com intensa dissecação, né? Onde se observa um arrasamento dos terrenos com superfície de aplainamento e a presença de relevos residuais, como chapadas, planatos rebaixados taboliformes e as feições ruiniformes. A exemplo aqui da imagem, a chapada em São José do Piauí. Com relação às altitudes mais elevadas, com valores altimétricos entre 620 e acima de 700 metros, corresponde a apenas 6,5% da área de pesquisa e são apresentadas pela formação jaicose e depósitos de detritos lateríticos. Temos aqui na imagem o Planalto da Ibiapaba como exemplo. Com relação à declividade, destaca-se que a área de pesquisa ela possui 76,3% de um relevo plano suave ondulado, certo? Ou seja, está basicamente relacionado às áreas de chapada, às áreas de planalto e também às áreas onde tem a planície do Rio Guaribas, que vai predominar, né, esse relevo plano e também suave ondulado na área de pesquisa. Considerações finais. Então, a partir dos procedimentos realizados com base nas imagens SRTM, foi possível compreender as características do relevo da porção oeste da bacia do Rio Guaribas. Constatou-se que a área de pesquisa ela apresenta grandes altitudes, onde tem uma amplitude altimétrica situada entre 170 a 720 metros, certo? Então, um relevo bastante elevado, e uma declividade do terreno com predominância de um relevo plano e suave ondulado. Portanto, as técnicas de processamento associadas ao sensoramento remoto consistiram, então, em ferramentas essenciais para entender, né, e compreender as características geomorfológicas da área de pesquisa. Essas são algumas referências utilizadas no trabalho, tá? Então, muito obrigado.